É bem sério mesmo, a nova redação de lei de abuso de autoridade. Opa! Ele vai para um PAD, né, um procedimento administrativo, e acaba a carreira dele. Tudo que... tem 14 anos de 16. 16 anos de delegado. Pô, parabéns, irmão. Chegou cedo, hein? Desde 26. E 26 antes eu era oficial do anos? Exército. Eu sou oficial da reserva do Exército, sou primeiro tenente de infantaria. Sua vida sempre foi servir e proteger. Eu era atleta de judô, Bacana. lutador de judô, aí fui parar no Exército, você sabe das histórias tristes, né? Aí do Exército eu caí na polícia. Ficou o quê? 6, 7 anos? 6 anos. Né? CPOR? Infantaria, CPOR. Pô, que legal. Mas 6 anos na tropa. Na tropa. Meu filho aqui, eu casei com a mãe dele, a gente separado já, mas na época nós dois servíamos no quartel. A mãe dele era tenente médica do quartel e eu era oficial de infantaria. Pô, bacana. Ah, o cara pegou a médica pra coxambrar. Aí. O único esperto que tinha no quartel era o Igor lá no Forte do Leme, né? O único. O que ficou cortando grama. Sabe o que ele fazia no quartel? Ficava cortando grama na casa do subcomandante. Era o melhor atirador da história. Atirador, Eu tenho até hoje diploma do melhor Ele atirador. ficava cortando a grama da casa do subcomandante. Mó rabudo isso aí, cara, mas é verdade. É verdade. Mas é rabudo. E o cara coxambrou como? Não, vou ali namorar Não. a médica. Vou te falar, com todo respeito, Pra os ficar militares doente, da né? EB é difícil conseguir acochambrar, meu irmão. A rotina Não dá é pesada. pra coxambrar, A o rotina é pau pesada. tora. Eu passei pra polícia com 19 anos. E a polícia do Rio é uma polícia bem diferenciada, né? Pela natureza do serviço. O que vocês acham, conversando agora vocês dois, que tem as maiores diferenças entre as polícias de vocês? Acho que o terreno, né? Geografia. Eu acho que bastante. Duas questões que eu vejo: terreno e tipo de crime. Verdade. Eu acho que o Rio é muito mais direcionado para o tráfico de drogas, muito mais. E o São Paulo é muito mais direcionado. Tem o tráfico também, mas aqui tem um tráfico local e um tráfico internacional que passa, mas tem muito roubo em São Paulo. A gente tem quadrilhas de ladrões aqui. Se a gente pensar em termos de crime, né, de maior qualidade para praticar crimes maiores, roubos maiores de banco, carro forte e tal. O GAT ainda está debruçado nisso? O Da GAT, Polícia Militar? o GAT ele vem se a gente tiver uma negociação com refém. Tomada de refém, GAT. Mas se não, não. Senão... O GAT lá no Rio de Janeiro é operação em favelas. Lá no Rio de Janeiro. Não, aqui o GAT ele é para operações de resgate, negociação de refém. Chega, Negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOP faz. Tem os negociadores. E o Core e o BOP fazem praticamente a mesma coisa, cada um toca a sua operação. Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O Core, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Civil, vai estar com mandado, vai ter justamente. O Core vai fazer as operações do jeito que eu faço, já com mandado, Sim, levantamento. sim. O BOP não, o BOP é o seguinte... Virou, não tem mais jeito. chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais pra quem gritar, não tem mais pra quem ligar. Chama o BOP. Tem que respeitar o BOP, irmão. Tem que respeitar o BOP. Meu irmão, tem que respeitar o BOP. Tá Não, vendo? operações Não, tem que respeitar. especiais. Nunca serão. Nunca serão. Qual é? Delegado, Nunca serão, não tenho nem dúvida. eu já... O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei no PP, né? O PP é favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOP. E quando a gente estava precisando do BOP é porque o mundo estava se acabando de você... Tu lembra de uma situação? Lembro de algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Com uma no Complexo da Penha. Lá eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro, que policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela, lá no Buda. Policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear todo nossa base, porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento, é tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer, e a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOP foi acionado, resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOP sendo acionado? Você tava lá no meio da favela junto? É isso? O PP, você tá dentro, no miolo da favela. Você tava na Você não base fica... mesmo de operação, você não tava fazendo alguma missão, não? Porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta pra base, que é no miolo, e vai para um território dentro da própria favela que é mais hostil, entendeu? Que é a ordem de policiamento que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado e ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil, não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil
suficiente, o BOPE foi acionado. E como que chega o BOPE numa situação dessa? Chega de- chegando, de- cara. de Chega helicóptero? Ninguém daquele... sabe, ninguém sabe de onde, ninguém Chega sabe de daquele onde jeito. vem, quem chama, ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba, porque os caras são sinistros. Caralho. Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Porra, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O Pior que filme é eu romântico. escutei Filme- essas filme é perguntas romântico. algumas vezes e eu fico, O filme cara, é romântico. caralho, que esquisito É uma essa realidade, pergunta. sim. Mas o serviço do BOPE, cara, o BOPE entra no Complexo da Maré. Você tem noção o que é Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? É o núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho, onde o Coronel Ibis conseguiu adentrar. Só Deus sabe como, o Super Ibis. Ah. Para o BOPE entrar ali, meu irmão, o Exército, tivemos alguns episódios, né, que o Exército tomou muito tiro ali, tiveram soldados ali baleados, mortos, e o BOPE consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade, assim, bem... o pessoal fica bravo a gente, quando nós comentamos isso, mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que Muito. em São Paulo. Eles têm uma realidade lá que o cara, ele para manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão numa posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir, dá 2 tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia. Não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó. Qual é a Ganha. principal diferença? Isso é Rio. Eu não Ele tem vejo munição isso. infinita. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você estar numa investigação de uma quadrilha de roubo a banco. Acabaram de roubar um banco, os 10 caras tal, você tá na bota. Eles estão numa casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu tô com investigação, com informação, vou chegar ali, vão segurar, vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai para fazer a ronda ali no complexo lá pra Penha, né? Pá, vira daqui, vira dali, No tempo da Penha. entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma. E lá, qual é a Não tá diferença? Você tá entendendo? Eu não vejo isso vou nos sabendo. livros. No Rio não. No Rio o cara sai para trabalhar, ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara. Qual É é pau. Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é? O Comando Vermelho, os seus soldados, a maior honra deles é morrer pela facção. Entendi. O Comando Vermelho se tornou uma religião. Que O Comando doideira. Vermelho É. eles morrem pelo ideal. Eles morrem pelo bonde. A gente está chegando. A gente vai encurralar os vagabundos. Vai vir um moleque de 17, 16 anos de fuzil, vai sair do abrigo, vai trocar tiro com a gente até morrer pro bonde passar. Pro chefão dele passar. Você já viu isso em diversos áudios, vídeos. Vários. O soldado do Comando Vermelho, ele dá a cara pra morrer, ele tá tomando tiro, tá quem tá tomando, e você chega perto dele. É, mas se É minha honra. eu vou. O troféu, a honra da guerra é morrer pra eles. Que É loucura, eu não sinistro. sabia que era assim. É uma seita, a- cara, o Comando Vermelho. a parada- Tem noção disso? Tenho, mas discordo um pouco. Que assim, um pouquinho, bem pouco. Tem essa questão, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, assim. O PCC, ele é posterior ao Comando Vermelho e o PCC tem um estatuto escrito, definido, 1990. com Que isso? regra. Tem. Daqui a pouco a gente conversa disso. Que Com viagem, regras, tem a mano. questão financeira. O PCC tem mensalidade e tal. É uma organização criminosa com receita, que o Comando Vermelho não tem. Só que o que acontece que eu vejo no Rio, na minha opinião, o soldadinho do Comando Vermelho, lá do 3º Comando, pela violência que já é no Rio, quando ele pega um fuzil, quando ele quer ser soldado, além dele morrer de paixão pela merda que é o Comando Vermelho, se ele tá com um fuzil na mão, ele tem que segurar o bonde. Entendeu? Os polícias estão subindo, o patrão do morro tá aqui, tem 5 caras em volta do patrão. E lá 2 dias atrás ele falou: não, eu já sou bichão, eu quero um fura porque eu aguento. Ele que segure. Porque se ele não segurar, os caras matam ele.